Oiê! Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Hoje nós vamos ter uma live muito bacana. Muito, vamos dizer assim, vai gerar muita curiosidade, né? O tema é um tema bem interessante, porque tem muito a ver com o nosso dia a dia, com as coisas que acontecem na nossa vida em sociedade, com os conflitos, né? E para participar e conversar aqui comigo sobre o direito penal como última ratio, ou seja, como último recurso, né, da nossa sociedade na questão da busca, né, por fazer a justiça e diminuir, de certa forma, os conflitos, né, tentar resolvê-los antes de chegar a esse nível. Eu gostaria de convidar e pedir para que entrasse agora, me pedisse para entrar aqui o professor Anderson Costa, professor especialista em crimes contra a vida, né, professor de direito penal, já em várias faculdades aqui do DF ele já deu aula e atualmente ele está dando aula na UDF, né? E também é advogado, né, nessa área. Então, assim, tem muita experiência para conversar com a gente. E eu vou pedir que o professor possa fazer aqui um pedido para entrar. Vamos lá, né? Ele está pedindo para entrar. Olá! Oi, Adri. Boa tarde, boa noite, né? Boa tarde, boa noite. Aqui tá uma chuva, assim. Nossa, Lembrando caiu de o você. mundo. Aqui também caiu o mundo hoje, mas nada Bom para impedindo a tomar um gente café. Nossa. estarmos aqui, né? Tá bom para tomar um café. Eu esqueci de fazer, mas daqui a pouco já vou correr ali na cafeteira para providenciar. Coisa boa. Bem, que bom que você aceitou aqui o desafio de conversarmos, né, de tentarmos desmistificar algumas coisas que as pessoas têm em torno do direito penal, né? Acho que assim, para mim sempre foi um desafio, né, assim, conhecer o direito penal, conversar sobre o direito penal e fazer provas sobre o direito penal. Mas assim, acho que há muito falta de conhecer um pouco da história, né, do direito penal. Por que ele existe? Né? E como que ele se constituiu aqui no nosso país? É sobre isso que eu gostaria que a gente começasse um pouco, professor, a conversar, né? Porque nas sociedades modernas, o direito penal é a última ratio, né? Desde então, você busca resolver por outras vias determinados conflitos, né? Você pode contar um pouco para a gente essa história do direito penal, que tanto te apaixona quando você fala? A história do direito penal, ela primeiramente, né, ela encanta porque ela fala do ser humano enquanto um ser senciente, um ser que sente, né, um ser que se apaixona, um ser que sente ódio, um ser que quer dominar, um ser que não se deixa ser dominado. Então, o direito penal, ele mexe com o lado do ser humano mais obscuro, um lado em que nem nós mesmos conhecemos. Muita Sim. gente muita gente brada, nós queríamos que a pena de morte retornasse, nós queríamos que tivesse lei de talião. Só que as pessoas não percebem que no decorrer da nossa história, essas leis já existiram. E se elas foram revogadas, é porque não deu certo. Muito sangue inocente foi derramado. Muita gente inocente acabou morrendo em decorrência de uma legislação extremamente violenta. Então, nós temos que ter a consciência de que o direito penal, ele não é só para o autor do fato, ele é para todos nós, né? Então, assim, pena de morte há pouco tempo tivemos e foi uma luta inimaginável para que isso fosse abolido. Eu costumo dizer que no Brasil, as pessoas pugnam muito, sabe? Por penas cruéis, por vingança privada. Só que, infelizmente, no Brasil, um dos crimes mais bárbaros, que deveria ser o primeiro da lei de crimes hediondos, é a corrupção. E não é, né? Nós temos policiais corruptos, assim como temos policiais que não são. Nós temos parlamentares corruptos, assim como aqueles que não são. Só que, infelizmente, uma maçã podre, ela também tem os mesmos poderes, né, que as demais. Então, nesse sentido, como é que
num país em que nós temos uma lei de crimes hediondos, em que a corrupção ela não é considerada crime hediondo, que a lavagem de dinheiro não é considerada crime hediondo, sendo que são crimes praticados pela cúpula do executivo, pela cúpula do legislativo. Então a gente não pode, como é que eu posso dizer, nivelar por baixo. Eu não posso pegar o preto, eu não posso pegar o pobre, que são aqueles que estão na teia do direito penal, para exercer a punição contra eles. Afinal de contas, né, aqueles que criam as leis também cometem crimes. Então, nós temos muitas questões a serem debatidas aí. Uhum. Quando Mas entrei... deixa eu perguntar uma coisa. Nessa Constituição do Direito Penal Brasileiro, né, como que ocorreu? As cartas do rei Manuelino, Afonsina e tal, era para tudo, né? Ou seja, não tinha um código. Então, se caracterizou aquele período, assim, mais o que você poderia destacar, que foi mais cruel e que veio se arrastando até hoje? O que acontece? O Brasil é um país colonizado, nós não somos colonizadores. Nós nunca tivemos uma lei. A nossa Constituição é um retalho. A gente pegou um pedaço de cada um. E como nós fomos colonizados por Portugal, a gente foi submetido, né, às ordenações filipinas, que tinham aí diversos códigos, né, que traziam penas cruéis, né, em relação a crimes que muitas pessoas nobres, né, as pessoas que tinham uma classe social mais avantajada, mais avançada, elas não eram submetidas a essa lei. Ou Então, seja, não era para a nobreza do clero. Não, claro que não. A gente sabe que naquela época, quem tinha poder, quem era nobre, que era um fidalgo, ele não se submetia. A lei, ela trazia exceções. Ela era para o escravo, ela era para aquele que é nascido de família pobre, né? Nós tínhamos a questão aí das castas sociais. Então, a lei era aplicada da metade para baixo, a metade para cima não era alcançada. Você não via um fidalgo, você não via um nobre, ele ser apenado com morte. Né? Então, nós tínhamos aí uma questão de seletividade do direito penal que vem desde a época em que a gente foi colonizado, não é uma coisa de agora. E isso é um costume que ele veio se enraizando durante os séculos. Então, mudar isso é muito difícil. Nós passamos aí por diversas escolas, né, do direito penal, inclusive a escola clássica, a escola positiva, os pais da criminologia, nós temos aí Garófalo, Lombroso, e é interessante lembrar que, por exemplo, hoje, olha, nós estamos em 2020, indo para 2021. Garófalo e Lombroso, eles já falavam a respeito do atavismo judicial há muitos anos, há séculos atrás, né? Do criminoso que nasce com as características... Biologicamente determinado para ser um criminoso. Isso. E a gente até assusta, né, quando a gente ouve isso na faculdade, a gente critica quando alguém fala isso. Mas quando você vai num tribunal do júri, por exemplo, eu já vi e já ouvi jurados olhando assustados para o réu e comentarem, nossa, essa pessoa tem cara de bandido. Então qual é a cara de bandido? Qual é a cara do bandido? Bandido tem rosto? E esse preconceito, esse estigma, ele vem de séculos atrás, porque séculos atrás, sim, o bandido tinha rosto. Quem era o bandido? O escravo, o preto, o pobre, que roubava, que furtava, que a senhora de escravos acabava se encantando e o senhor de escravos, com aquela ousadia, matava aquele escravo. Então a gente tinha ali uma questão de dominantes e dominados que já vem há muito tempo. E isso se perpetuou, né? A gente sabe que isso se perpetuou. É interessante ali, porque quando eu começo a dar aula, muitos alunos, né, estudantes de direito, pessoas que já têm uma certa bagagem na área, falam que não querem atuar na área criminal, que não vão atuar na área criminal, que não vão defender um bandido, que bandido bom é bandido morto. Eu também era dessa teoria, gente. Só que quando a gente realmente conhece uma determinada realidade, a gente passa a refletir e ver que a coisa não funciona bem assim. Eu fiz até uma postagem hoje no Instagram de um rapaz que ele está descendo uma escada rolante e ele levanta as pernas como se houvesse um fio impedindo que as pessoas passassem. E as outras imitavam ele sem analisar a existência de qualquer obstáculo para que elas pudessem passar. E é isso que as pessoas fazem. Elas replicam de forma quase que automática aquilo que elas ouvem falar sem questionar. Elas não buscam a veracidade de uma informação. Elas simplesmente repassam determinadas informações como verdades absolutas. Era o meu caso.
Eu dizia, eu nunca vou defender bandido, bandido bom é bandido morto, só que eu nunca tinha pisado numa delegacia. Eu nunca tinha ido a um presídio, eu nunca tinha conversado com a família de um preso, eu nunca tinha tido interesse em saber o porquê aquela pessoa praticou aquele ato. Então, quando a gente começa a viver de perto, né, quando a gente começa a ter contato com aquela realidade, quando a gente começa a perceber que o nosso mundo não é o nosso umbigo, né, que as coisas que giram ao nosso redor, elas têm um alcance muito maior do que aquilo que a gente imagina, a gente começa a se abrir e perceber que quando a gente se fecha na nossa criação, no nosso berço, no nosso ponto de vista, naquilo que a gente acredita e ponto final, a gente deixa de olhar o outro, né? E o direito penal, ele não é para o bandido, ele é para todos nós. A partir do momento em que um bandido, ele é preso e ele é torturado na cadeia e ele não tem direitos humanos e ele é subjugado, ele vai apreendendo aquilo. E quando ele retornar, o crime que o levou vai retornar de forma muito pior para a sociedade. Então eu costumo dizer que direitos humanos também é para nos proteger. É para tentar salvaguardar aquele indivíduo que está entrando no sistema penitenciário para que ele saia de lá com o mínimo de humanidade, já que aqui fora ele não encontrou. Mas a humanidade na delegacia, a observação dos direitos humanos no nosso sistema, né, que atua, trabalha em todo o processo penal, Bem, como é que você avalia hoje a atuação? A legislação garante, né? A Mas legislação... na prática, a observação dos direitos humanos? Ele é difícil julgar, porque eu já vi locais em que sim, a lei é aplicada como ela deve ser. Eu já vi locais em que a LEP ela é devidamente eficaz e já vi locais em que os presos são colocados em masmorras. Eles são tratados como lixos humanos. Então não dá para generalizar. Esse é o grande problema do ser humano. Generalizar é perigoso, né? Então nós temos que analisar cada caso. Em regra, infelizmente, o Estado ele não se preocupa com a ressocialização do preso. O Estado não investe no sistema penitenciário porque não é interesse dele e nem da sociedade. Eu tenho familiares e amigos que dizem assim quando vem, por exemplo, uma mulher pedindo dinheiro na rua. Ah, essa mulher podia estar lavando uma roupa. Mas quem é a pessoa que abre a porta da sua casa e convida aquela senhora para lavar roupa? Aquela senhora, ela precisa alimentar os filhos. Aquela senhora, ela também tem família, ela precisa comer. Só que nós apontamos o dedo o tempo todo e a gente não percebe que às vezes o nosso irmão, o nosso tio, o nosso primo, um familiar, que às vezes tem nível superior, está desempregado. Então, é muito fácil julgar e apontar o dedo. E aqui, nós temos um problema. O Estado, ele é seletivo o tempo todo. Uma pessoa, ela não basta ela ter nível superior, não basta ela ter mestrado e doutorado para exercer um cargo público. Ela tem que morrer de estudar, e até para estudar ela tem que arrumar dinheiro para pagar um cursinho, para poder ingressar no concurso público, passar por um estágio que o Estado ainda vai decidir se ela é apta ou não. Né? A gente tem aí o psicotécnico que pode eliminar essas pessoas. Então o Estado, ele é seletivo. E o que o Estado diz? Se você tem suja, você não serve para mim. Porque o próprio Estado determina que a pessoa ela passe por uma investigação de vida pregressa em determinados concursos públicos. O psicotécnico ele vai analisar isso, né? Então dizem a pessoa ela pode restabelecer o réu primário, mas os maus antecedentes eles são eternos e o Estado tem acesso a isso. E qual é o grande problema? O Estado seleciona muito. Uma pessoa que passa pelo sistema penitenciário, quando ela retorna, por mais que ela queira voltar para a sociedade, quem é que abre a porta da sua casa para uma mulher que foi condenada por roubo, lavar a sua roupa, cuidar dos seus bens, cuidar dos seus filhos? Se essa mulher não pode entrar na casa de uma família para lavar uma roupa e cuidar dos filhos daquela família, quem dirá um dia ter a possibilidade de fazer concurso público? Aí entra a brecha do direito penal. O crime, ele não é seletivo. O direito penal, ele não faz seleção. Ele não quer saber a sua idade, ele não quer saber a sua cor, ele não quer saber a sua estatura, ele não quer saber se você é homem, se você é mulher, se você é homossexual, se você é hétero, se você é travesti, se você... Não interessa. O direito penal, ele é sedutor. A pessoa, ela estuda metade da vida e a outra metade ela utiliza para pagar um carro que ela financiou.
Às vezes ela morre e nem termina de pagar as prestações. Com o direito penal, o criminoso, ele pode conseguir aquele mesmo carro do dia para a noite. Então, o direito penal... Alicia a todos que se coloca para ouvir, né? Quem está a serviço do crime, quem está a serviço da manipulação das pessoas, né? Isso. Então, por que a gente costuma dizer que no direito penal o bandido é sempre bandido? Por que ele se torna cliente do direito penal? Exatamente por essa questão. Ele não tem oportunidade de ressocialização. Nós temos o chamado estigma. O direito penal, ele coloca uma tatuagem na sua testa dizendo você é bandido. E bandido hoje, bandido para sempre. Raríssimos casos são aqueles de pessoas que saem, são egressos do sistema prisional, que conseguem uma colocação no mercado. E a gente não precisa ir longe, não. Veja travestis, transexuais que sequer nunca cometeram crime. Qual é a profissão que a gente associa a essas pessoas? Prostituição. No máximo, quando elas têm um pouco de sucesso, elas vão trabalhar num salão. Mas a maioria delas é vista como prostituta. Essas pessoas dificilmente têm uma oportunidade na vida. E essa oportunidade quem dá? O direito penal. Por quê? O direito penal, gente, ele chama, ele seduz, ele oferta poder, ele oferta bens. Então, o direito penal ele tem que ser encarado como um ramo social que, infelizmente, nunca vai acabar. Porque as oportunidades não são as mesmas. Não adianta falar, eu nasci pobre e eu tive oportunidade. Não. Existem níveis de pobreza. Existem crianças que desde pequenas são estupradas pelos pais. Elas são usadas como bode para uso de drogas. Aquela criança, a realidade que ela conhece desde o berço é só de agressão, violência e criminalidade. Ela nasceu envolta naquilo. Você, por mais que seja pobre, não é pobre de princípios e valores. Seus pais, por mais dificuldades que tenham tido, se sacrificaram por você. Eles fizeram algo, eles se sacrificaram. Eu, por exemplo, a minha mãe não tem nível superior. A minha mãe sacrificou a possibilidade dela estudar em prol dos filhos. Todos nós temos nível superior. Todos nós estamos alocados no mercado de trabalho. Ela não. Então, ela sacrificou, né, a caminhada profissional dela em prol dos filhos. E quando aquele filho não tem um pai que faz isso por ele? Ele tem um pai que o agride, um pai que o coloca para usar droga, uma mãe que tentou abortar aquela criança, que joga na cara que ela é um erro, que maltrata, que estupra. Aquela criança, ela nasce com aquela realidade. E sair dessa realidade não é tão fácil. Não são todos que têm essa oportunidade. Então, aqueles que julgam dizendo, todo mundo tem a mesma oportunidade. É mentira, gente. É mentira. A gente pode se pautar pelo nível de desemprego para quem tem nível superior. Várias pessoas estão com nível superior completo e não conseguem uma colocação no mercado de trabalho. Elas passam fome. Tem gente com nível superior aí que não tem onde morar. Quando muito, mora de favor. Quando muito, vive de doação. Então, como é que a gente vai dizer que aquela pessoa que nasceu naquela situação degradante, ela teve a mesma oportunidade que a gente? Não teve. E nós temos que ter esse olhar humano quando a gente fala do direito penal. O direito penal, ele não é a aplicação da letra fria da lei. Até isso tem que ser muito analisado. Por quê? Muitas vezes o magistrado, não são todos, mas é uma realidade. Muitas vezes o magistrado que aplica a lei, gente, ele nunca foi numa favela. Ele nunca teve contato com uma pessoa de baixa renda. Ele não sabe a realidade social daquelas pessoas. Ele não sabe que muitas vezes aquela pessoa ela teve que praticar tráfico de drogas não porque ela é uma traficante, mas porque o filho ia morrer de inanição. Ela teve que traficar. Aqui no DF, por exemplo, uma grande realidade que nós temos é que a maioria dos traficantes não é traficante. É usuário que trafica para sustentar o próprio vício. E a própria lei trata o usuário como uma espécie de doente. Por quê? Porque apesar do artigo 28 da lei de drogas ser considerado um crime, ele não é punido com pena privativa de liberdade. A pessoa não é presa. Ela é tratada com palestras, ela recebe a demonstração verbal, né? Então as penas ali são restritivas de direitos para que ela se conscientize e pare de usar droga. Só que qual é a grande problemática aqui? A pessoa é usuária. Ela já foi escorraçada pela família, está na rua. Ela não tem renda. Ela precisa sustentar o vício. Ou ela vai roubar, ou ela vai traficar para, com o dinheiro do tráfico, conseguir sustentar o próprio vício. Então nós temos que ter políticas públicas e pessoas que tenham um mínimo de sensibilidade
para avaliar que é um problema cíclico. Isso nunca vai acabar. Se a gente continuar pensando que o direito penal é para bandido que tem que ser morto, é para exterminar bandido, é para matar adolescente em conflito com a lei, a gente não vai evoluir. A gente vai Anderson, ter um... desculpa te atrapalhar no raciocínio aí, mas você colocou uma realidade muito cruel, né? Muito dura, que poucas pessoas que operam o direito, às vezes, gostam de conversar sobre essa situação. Né? É melhor dizer, não, o artigo 10, 20, 30 diz isso, aquilo outro e ponto final, é aplicar a lei. Mas o Brasil hoje, por exemplo, é um dos países que mais encarcera. Sim. Né? Além de encarcerar, as pessoas ainda estão em prisão provisória, assim, um número também é bem elevado. Como o Brasil pode sair dessa situação? Quais são as ações que, na sua opinião, são necessárias serem feitas e por quem? Elisângela, existem diversas possibilidades. Nós temos um sistema alternativo de cumprimento de pena, que inclusive ele foi implementado aqui no Distrito Federal em novembro e as pessoas não sabem. Ele é chamado de método APAC. O método APAC, ele surgiu através de uma organização não governamental, tá, de um advogado chamado Mário Ottoboni, que prima por preceitos religiosos, né? Ele diz, vamos prender o criminoso para salvar o ser humano, tá? Então, o que acontece? Ele busca resgatar as pessoas através da fé. Então, eles têm um trabalho magnífico. Primeiro, a pena ela não é cumprida num sistema prisional equiparado a uma masmorra. Grades, em que a pessoa é colocada numa cela como se fosse um bicho. Se você observar, o sistema penitenciário, ele já tem um simbolismo de que quem está ali como um submundano, né? Alguém totalmente alheio, marginalizado à nossa sociedade. E o método APAC, ele vem com essa questão mais de filosofia humana, né, de humanismo, de salvar o indivíduo. Então, ele começou em Minas Gerais, São Paulo e chegou aqui no Distrito Federal em novembro. Ele está sendo implementado agora. Né? O Júnior está até falando que já fez estágio na APAC e foi uma aula. Né? E que tipo de crime? Quais são os crimes que eles... Quais são os tipos de crimes que eles ou quais são os criminosos, vamos dizer assim, entre aspas, que podem participar desse tipo de trabalho? Qualquer um. Qualquer um, basta querer. Basta ele ter a intenção e ele faz alguns compromissos de se submeter ao método APAC. Tá? Esse método ele é cumprido num ambiente que parece ser uma casa, tá? Ele não se assemelha a um estabelecimento prisional, não há agentes públicos, não há policiais e carcereiros, são os próprios presos que possuem as chaves dos quartos em que eles ficam alocados. Esses presos, eles acordam de manhã para fazer oração, né? Depois eles fazem a primeira refeição do dia. Em sequência, eles começam os trabalhos, porque é uma instituição muito voltada ao trabalho de filantropia, né? Para ajudar as entidades assistenciais, enfim. Então, o trabalho é realizado de forma constante para que o indivíduo se sinta valorizado. É a questão de restaurar a dignidade do preso. Depois eles entram em oração antes da refeição, né? Eles são catequizados. Então veja que para ingressar nesse sistema, a primeira coisa é o preso fazer um compromisso de que ele quer ser ressocializado pela fé. Tá? De que ele quer ser catequizado, de que ele quer trabalhar, de que ele quer servir a sociedade que ele prejudicou. Então esse sistema ele prima muito valorizar esse lado humano do ser humano. E os próprios presos, né, como eu disse, eles vão progredindo lá dentro nas suas funções e automaticamente eles vão progredindo e se aproximando da porta de saída. Muitos deles já saem empregados de lá. Então, esse sistema, ele é fenomenal. Existem algumas falácias, né? Claro, por quê? Primeiro, porque a gente não pode terceirizar, né, a segurança pública, né, de uma forma a alienar totalmente do Estado. Então, ele serviria não como método alternativo, mas como método auxiliar de execução.
Até porque o preso que descumpre as questões relacionadas à disposição da APAC, ele retorna para o sistema penitenciário, né? Ele perde esse benefício. Então, assim, é um método que o preso que realmente quer buscar a ressocialização e a valorização da dignidade humana, ele tem essa opção de se inserir nesse sistema. Então, ele chegou agora no Distrito Federal, demorou muito. E por que a gente não ouve falar disso? Verdade, que é uma diferença muito grande. Assim, o Estado deveria estar fazendo esse trabalho paralelo, né, junto aos apenados, sim, mas não consegue. Não consegue. Não é que ele não consegue. Agora eu vou te falar o porquê que o Estado não investe. O crime, ele alimenta o Estado. Quando um traficante ele é condenado e ele tem a perda dos bens em favor da União, são milhões que a União fatura assim. Quando armas são apreendidas decorrência da prática de tráfico de armas, essas armas elas passam ao poder da União assim. Então a União ela fatura bens móveis, bens imóveis, dinheiro, armas. O Estado fatura muito com o crime. O crime ele abastece, ele alimenta o Estado. Então o Estado ele vive da prática do crime. Eles são aliados. Então o Estado ele não visa combater o crime. Vamos lá. Ah, mas fumar cigarro, cigarro mata, o cigarro dá câncer. Então por que não criminalizou o uso do cigarro, mas criminalizou o da maconha? Por que bebida alcoólica, né, que continua gerando todas essas consequências de mortes no trânsito, não gera uma pena mais enrijecida? Não gera uma consequência maior? Ou melhor, por que não se proíbe a venda da bebida alcoólica em prol das vidas humanas? Porque não é interessante, o Estado vai deixar de lucrar. Na Copa a gente viveu isso, né? Na Copa, que no Brasil queriam proibir, né? Proibir bebida total, até no entorno dos estádios, foi uma revolução, não se permitiu, né? Aquela coisa absurda. O professor, aqui nós temos a participação de muitas pessoas, isso é muito bom, né? Coisa boa. A gente vai fazer a live melhor. Tem aqui o Aníbal que pergunta, e o que dizer daquele que defende leis penais mais rígidas e armar a população, né? Para combater o banditismo. A Vitória também coloca assim, como funciona a justiça restaurativa na área criminal? Vamos com essas duas participações aqui, depois a gente vai pegando a contribuição dos nossos amigos e colegas que estão aqui acompanhando a live. Vamos lá, olha só, a questão de armar a população. Eu já tive porte de arma. Nem todo mundo está preparado para isso, eu não estava. Numa fechada de trânsito, num dia ruim, uma pessoa ela puxa a arma e mata. Veja que nós não temos regulamentação de porte de arma e nós temos uma população que mata com arma de fogo de forma estrondosa. Imagina se a partir do momento em que todo mundo se tornar armado, a gente vai conseguir combater o crime. Gente, lógico que não, porque o ladrão também vai ter arma. Então vai ser uma chacina. Qual vai ser o critério para se armar? O cidadão de bem vai ter arma, mas o cidadão de mal também vai. Então, ele já tem. Exatamente, ele já tem, já está de forma até aprimorada, porque eles têm armas de uso proibido. A gente vai ter um 38, o cara está com um fuzil. Eles não obedecem às leis, a gente vai ter que obedecer às leis. Né? A gente está com 38, o cara está com um rifle, ele está com uma 12. Enquanto eu preciso dar 10 tiros para matar, ele basta um. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão da política do armamento, porque o brasileiro não está preparado. Nós não somos uma população que nasceu para ter arma, porque nós somos colonizados, nós não fomos colonizadores. A nossa cultura e a nossa mentalidade é de ser de um estado subjugado. Então a gente não tem essa maturidade, infelizmente não tem. Né? É uma briga de trânsito, o cara puxa uma arma, mata. É uma briga dentro de casa, o marido se irrita com a esposa, puxa a arma, mata. O marido descobre que a mulher traiu ele, vai lá e mata. Em vez de pedir o divórcio, não, tudo resolve na bala. Então nós vivemos um período obscuro em que se a gente arma pessoas que já são potencialmente perigosas, cara, a gente acabou, o Brasil acabou. O que a gente vai ter aí de chacina, né, de gente matando... A gente já tem hoje o povo que mata por nada. O povo mata muito com faca porque não tem como conseguir a arma. Imagina armar esse povo todo. Então, a violência doméstica, os índices são altíssimos. E agora, na pandemia, apresenta um aumento significativo, né?
E qual é o critério, gente, para separar o cidadão de bem do cidadão não de bem para ser armado? Então, são muitas nuances que precisam ser observadas, entendeu? Muitas coisas precisam ser analisadas. Defender leis mais rígidas. O tempo todo a lei se torna rígida e não adianta. Não adianta enrijecer a lei. A gente tem que criar políticas públicas para combater as práticas criminosas. Não adianta criar uma lei para punir. A gente precisa combater a conduta. Né? Então, por exemplo, a questão hoje que envolve aí Maria da Penha. Nós temos dois polos muito complicados. Nós temos o polo de mulheres que pedem ajuda e muitas vezes a lei acaba sendo um pouco mais branda, né? E não auxilia essa mulher como deveria, ela acaba sendo morta. Mas, de outro lado, nós temos mulheres que se utilizam desta lei que está um pouco mais robusta para prejudicar inocentes. O índice de denunciação caluniosa contra mulheres que usam a lei contra os supostos agressores está crescendo estrondosamente. Então, o problema não é enrijecer a lei, é conscientizar o cidadão. O problema é o ser humano, que é ruim por natureza. É um processo educacional, né, que precisa ser feito. E não é só na escola, porque às vezes o professor observa, todas as pessoas querem acrescentar e colocar na escola, na escola. Meu Deus do céu, será que a educação só ocorre na escola? Será que só o professor, tanto professor que vai conseguir ser o super-homem e a super-mulher para conseguir educar os filhos? Primeiro que a educação deveria começar em casa, né? E a gente começar a tomar consciência, né? De que viver em sociedade não é fazer o que eu quero, né? Mas é fazer o que é possível ser feito para que haja o mínimo de harmonia na sociedade, né? Conflitos vão existir, mas a gente precisa se educar. O problema aí é estrutural, é de base. Não adianta você pegar e criar lei mais rígida se o problema de base vai continuar sendo o mesmo, né? É aí que entra o que eu falei no início. Como é que a gente pode falar numa educação privilegiada para todos se a corrupção desvia o direito da educação para poder encher o bolso de político que sequer ousa transformar a corrupção em crime hediondo? Cadê que um crime praticado pelo funcionário público contra a própria administração pública é crime hediondo? Então a gente tinha que começar a mudar de cima e de baixo, a cúpula e a base. Quem tinha que dar o exemplo? O governante. Ele cometeu crime, então ele sim tem que ser punido de forma absurda, de forma evidente, né? Situação absurda é o que a gente observa todo dia no noticiário. Quando é um parlamentar que comete crime, nem se cogita a prisão preventiva dele. Ele tem todas as... É encontrado cheio de cocaína também, dependendo de quem seja. Aí é que tá. O que acontece? Nem se cogita a prisão preventiva. Aí quando se cogita, ele ganha domiciliar. Agora eu tenho uma cliente pobre com 3, 4 filhos, passando fome, que matou o marido, que a estuprava e a espancava todo dia, essa mulher é presa no mesmo dia e apodrece lá dentro. Ah, mas ela matou em legítima defesa. Até o júri decidir isso, porque sim, ainda o júri vai decidir, essa mulher já sofreu as mazelas da cadeia. Ela já sofreu as mazelas do cárcere. Essa mulher já foi condenada, estigmatizada. A mídia já passou. Mulher golpeia o marido com 50 facadas no pescoço. Por que, meu Deus, que essa mulher golpeou esse marido? Será que é porque ela é tão brutal assim? Cada caso é um caso. E a mídia, infelizmente, ela se tornou um inimigo. Em vez de informar, ela tem alienado as pessoas. O próprio Código de Processo Penal, ele traz o inquérito policial como um procedimento administrativo sigiloso. Um dos princípios que rege o inquérito policial é a sigilosidade para garantir a integridade da investigação. E hoje o que mais tem é delegado indo no DFTV, é delegado indo na Globo, indo na Record, dar entrevista sobre o inquérito que ele está presidindo. Ele está ali expondo o preso, contando como aconteceu, dando a impressão que ele tem para que a mídia fique a seu favor. É interessante, inclusive, a gente analisar isso. Por quê? Porque a mídia ela joga a informação na massa e isso reverbera no processo criminal. Né? Quando a gente, por exemplo, vai ver um tribunal do júri de uma pessoa que cometeu um crime que foi trazido pela mídia, essa pessoa não tem defesa, ela já está condenada. Já está condenada. Por quê? Porque foi julgada e condenada, já. Pronto, acabou. Mais uma vez, a sociedade ela não consegue utilizar de forma correta o direito penal como instrumento de justiça. Ela quer o direito penal como instrumento de vingança.
Enquanto a gente utilizar o direito penal como instrumento de vingança, a gente nunca vai avançar. Porque é isso. Inclusive, eu li, estava lendo para poder conversar contigo aqui, e assim, as palavras muito fortes presentes na literatura, quando fala da construção da nossa história no Brasil, é punição, castigo, vingança, quer dizer, cheio de palavras muito fortes que induzem a gente, né, a ter uma leitura do que se pratica, tido como crime ou ato errado, que a sociedade abomina, e você já vai julgando e já vai condenando e afastando essa pessoa, né, sem a menor preocupação de dar a ela pelo menos um julgamento de forma justa, né, sem tanta divulgação do ponto de vista de expor, né, a pessoa, porque tem o direito, né, à preservação da sua imagem. Claro, né? claro. O rico, quando vai, a primeira coisa que ele faz é esconder o rosto, né? E um pobre, quando vai, pobre, negro, jovem, expor o rosto dele, né, Não, na TV. Para todo mundo ver os holofotes pegando o rosto daquela Tira a pessoa. mão dos olhos, tira a mão do rosto. É assim que a gente vê. Né? A vida da pessoa é devassada, ela é tratada como um lixo humano. Um tempo atrás, eu costumo muito falar isso em sala de aula, eu estava num semáforo aqui em Águas Claras, enorme, muitos carros, um sol escaldante, 10 horas da manhã, um solzão, e um rapaz, ele estava vendendo amendoim, aquele saquinho de amendoim que estava assim, reais, a etiquetinha. E aí ele chegou no meu carro, eu baixei o vidro, peguei um amendoim daquele, dei 10 reais para ele e falei assim, bom dia. Esse homem desabou na porta do meu carro, chorar. E eu fiquei assustado. Perguntei para ele, o senhor tá bem? O senhor quer que eu chame o SAMU? Ele virou e falou assim, eu só quero te agradecer, porque eu tô aqui há mais de 3 horas para comprar o leite dos meus filhos e é a primeira pessoa que baixa o vidro para me dar bom dia. A gente julga o tempo todo, mas quando está na rua, sequer a gente baixa o vidro para dar bom dia para um cidadão que está ali vendendo o produto dele para alimentar a família. E aquele rapaz, ele tinha 2 filhos que estavam passando fome. Se ele não vende o produto dele para alimentar aquelas crianças, o direito penal, ele vai ter que agir, sabe por quê? Porque daqui a pouco ele recebe uma proposta para se tornar mula do tráfico. Porque daqui a pouco ele vai ver uma mulher com um celular caríssimo e ele vai pegar aquele celular para trocar por dinheiro para comprar comida para os filhos. Então, infelizmente, é a realidade que a gente vive. E a gente julga, e julga, e julga. Ah, aquele senhor tá me pedindo dinheiro, mas ele vai comprar cachaça. Sim, gente, porque ele dorme na rua, ele come lixo. Ele disputa a janta dele com um rato. Aquele senhor, ele é violentado sexualmente em troca de 5 reais para poder comprar droga, para poder escapar da realidade que ele vive. E a gente não. Nós temos uma casa, nós temos uma cama quente, nós temos um chuveiro. Então, a gente tem que parar de comparar a nossa realidade com a dos outros e perceber que existem realidades que estão à nossa volta que não condizem com os princípios que a gente tem. Aquelas pessoas partiram de uma outra criação, elas têm uma outra realidade e elas precisam de ajuda, não de julgamento. Nós, quando cometemos uma gafe, né? Ou até mesmo, a gente não fez nada, mas alguém aponta a gente como autor de algo, uma besteira. É uma besteira. Quebraram um copo. Alguém disse, foi o Anderson. Não, não foi eu não, eu já fico bravo. Agora imagina uma pessoa, né, só por ser negra, por ser pobre, ela é apontada como criminosa, como bandida, e não dão voz a ela para dizer que ela é inocente. Muitas vezes, um dos motivos pelo qual eu sou contra a pena de morte. Quem morre, muitas vezes, não é o responsável. No Brasil, nós temos muita coisa errada, a legislação aplicada de forma errada, erros judiciários crassos, gravíssimos, pessoas que estão cumprindo pena e anos depois é descoberto que essas pessoas são inocentes. Nós temos filmes e livros sobre isso. Quem tiver curiosidade, vejam aí o caso de Daniele, o monstro da mamadeira no YouTube, se preparem que vocês vão chorar um monte. Uma mulher que foi presa e espancada quase até a morte por ter matado a filha dela de 1 ano com overdose de cocaína, quando na verdade não aconteceu, ela era inocente. E é provado isso. Nós temos o caso aí dos irmãos Naves, que é extremamente famoso no Brasil. Nós temos o caso agora há pouco tempo no Rio Grande do Sul, o rapaz foi condenado há anos e anos a cumprir pena por estupro, né, o motoboy, porque as mulheres reconheceram e depois elas foram atrás e falaram que não era ele, que tinha sido um engano.
Nós temos o caso daquela senhora, Maria de Fátima, Maria José, uma coisa assim, que foi espancada até a morte, porque saiu no Facebook o retrato dela, sendo Foi bem acusada famoso. de ritual com crianças. Essa mulher não teve nem oportunidade de ser encarcerada. A pena dela de morte já foi aplicada. Então, gente, vamos parar de julgar. Vamos parar de julgar. Até porque, quando eu aponto um dedo para alguém, tem 3 voltados para mim. Quando eu digo que uma pessoa é criminosa, eu esqueço que eu cometo crimes o tempo todo. Ah, não, eu não cometo crimes. Comete. Quando você está ao lado de alguém e fala mal de uma terceira pessoa, você está cometendo crime contra a sua honra. E os crimes contra a honra estão tipificados no Código Penal. Quando você pega dinheiro no chão, você achou 50 reais, 100 reais, 10 reais no chão e pegou, aquele dinheiro não é seu. Sua mãe e seu pai ensinaram que você não pode ficar com coisa dos outros. Ah, mas estava no chão, achado não é roubado. Não é mesmo, mas é apropriação de coisa achada. É crime. Está escrito no Código Penal, é crime. Está no artigo 69, parágrafo único, inciso 2. Não é você quando se comete crime, é a lei. Quando você vai à feira e compra um DVD pirata, ou quando você rateia um cursinho, não pagando os direitos autorais do professor, você está cometendo crime contra a propriedade material, previsto no artigo 184 do Código Penal. Além disso, eu costumo dizer que todos nós somos assassinos em potencial. Deus o livre se eu descubro que alguém abusou do meu filho, que alguém fez alguma coisa com minha mãe. Se eu tiver uma arma na mão, se eu tiver uma faca na mão, gente, eu vou em cima. Por muito menos, às vezes, eu estou irritado no trânsito, levo uma fechada. A vontade que eu tenho é de descer e pegar a cabeça da pessoa, encher a cara dela de soco, ou até jogar o carro em cima. Quem nunca? Mas não pode fazer. Tem que aprender a se controlar, né, a controlar suas emoções e racionalizar, porque tudo que fazemos tem consequências, né? Tudo que fazemos tem consequências. O ser humano não é um animal racional. Ele é irracional, porque é o único que é movido a emoções. Disseram pra gente que a gente é racional. Me ensinaram que eu era racional. O problema é que o racional não chora porque tá apaixonado e levou um fora. Se ele levou um E nem fora, mata ninguém porque tá apaixonado. né? Então, assim, o ser humano ele não é racional, ele é movido a emoções. Tanto é que eu costumo dizer que nós temos a regra dos 5 segundos. Se alguém te ofender, se alguém te bater, se alguém te agredir, espera 5 segundos, respira fundo, vira as costas e sai. Porque são nesses 5 segundos que a gente atira, que a gente esfaqueia, que a gente mata. Então são 5 segundos que vão determinar a nossa vida. Por quê? São por esses 5 segundos que a gente percebe que nós não somos dotados de racionalidade. Porque se fôssemos, a gente não precisaria dos 5 segundos. São 5 segundos que você pratica aquela conduta que você fala, que bosta. Que foi da minha vida, né? Às vezes você terminou o relacionamento, o ex ou a ex está lá, você bebe um pouquinho e manda mensagem depois fala, ai, que merda que eu fiz. Você sabe que não é para fazer, mas vai lá e faz. Então, isso é ser humano, né? Então, a lei adianta? Não, não adianta. Desde que eu me entendo por gente, a lei ela vem mudando, se tornando mais rígida a cada ano e não adianta. A criminalidade continua alavancando, porque a desigualdade social não diminui. O que diminui, né, é a possibilidade que as pessoas têm de conseguir se colocar no mercado, de conseguir alimentar suas famílias. Então, eu vejo que o problema é estrutural, é de base e de cúpula. Nós temos que mexer a cúpula para enrijecer a lei contra as autoridades que violam essa lei, e nós temos que nivelar a educação. Não nivelar da forma como está, de fingir que você educa o pobre, de fingir que ele tem um nível superior e depois ele vai agregar na fila dos desempregados. Mas sim dar oportunidade. Ofertar emprego para todo mundo. Talvez determinar que grandes empresas elas têm sim uma política diferenciada de emprego. Que todos tenham acesso à saúde. Gente, não tem coisa mais absurda. Nós pagamos um plano de saúde caríssimo e a gente não tem saúde de qualidade. A gente Verdade. Na hora do aperto, a gente vai para o PS, a gente vai para o pronto-socorro, vai ser atendido pelo Estado. Quando complica a situação, quando o problema de saúde é grave, acaba indo para o serviço público. Mas tem gente que tem saúde grave, precisa de uma maca de UTI, não consegue, tem que entrar com mandado de segurança, ganha liminar e morre, porque o Estado não garante aquele direito. Então, assim,
O direito penal, ele me fez amadurecer muito, ele me fez crescer demais. Eu tenho uma experiência muito interessante com a área do direito penal em si, que foi o meu mestrado, né? Eu sempre fui extremamente preconceituoso com adolescentes em conflito com a lei. Eu os achava perversos, achava que a maioridade tinha que ser reduzida, né? A gente tinha que ter a redução da maioridade penal. Então eu achava que isso ia ajudar, e não ajuda em nada. Eu fiz um trabalho de mestrado em que eu passei quase 6 meses dentro de uma unidade socioeducativa, vendo a rotina desses meninos desde acordar até dormir. Eu entrevistei muitos deles, eu convivi com muitos deles, eu me apeguei a muitos deles. E um caso que me chamou muita atenção foi de uma menina. Ela tinha, a primeira vez que ela foi internada, ela tinha 12 anos. E aí ela cumpria, saía, cumpria, saía, cumpria, saía. Toda vez essa menina voltava. Toda vez ela voltava. Não dava um ano, ela saía, praticava outro ato infracional e voltava. Uhum. E aí eu entrevistei essa menina e eu perguntei para ela: por que que você sai e vai traficar? Por que que você vai roubar? Ela fala: porque aqui elas cuidam do meu cabelo, aqui eu tomo banho, aqui eu não tenho, aqui elas me dão carinho, as agentes cantam para mim, eu tenho uma psicóloga que me entende. Lá fora eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho ninguém. Aqui fora ela era estuprada, aqui fora ela era agredida, aqui fora ela apanhava dos policiais o tempo todo. E aí o que ela fazia? Praticava ato infracional, porque lá dentro ela estava segura. Lá dentro ela era acolhida pela professora, né? Ela tinha o carinho das agentes, ela tinha uma psicóloga à disposição dela que conversava. Quando ela menstruava, ela tinha toda a higiene, né? Ela tomava banho, cuidavam do cabelo, tiravam os piolhos, cuidavam das feridas. Então, olha a mentalidade dessa menina. E como é que você diz que o tratamento, a internação não ajuda? Ajuda. Ajuda. O problema é que o Estado diz: completou 18 anos, sai. E muitas vezes, quando esse adolescente sai, ele não tem para onde voltar. E aí, para onde ele vai? Para a masmorra. E na masmorra ninguém volta bom. Na masmorra você entra, sai pior do que entrou. Então a gente tem que refletir sobre isso, né? Eu costumo dizer, depois que eu tive essas experiências, Eli, que eu não julgo mais. Ah, eu não gosto de... Tenho um melhor amigo, eu não gosto de fulano. Eu quero ser amigo de fulano. Você tá maluco? Eu tô dizendo que eu não gosto dele, mas eu quero saber se eu vou gostar ou não. Eu preciso viver essa experiência. Então hoje eu não me atrevo a discutir direito tributário, eu não me atrevo a discutir direito trabalhista, eu não me atrevo a discutir qualquer outra área que não seja a minha. Por quê? Porque eu não conheço. Então quando eu vejo um leigo gritando e bradando pela redução da maioridade penal, quando eu vejo uma pessoa gritando para enrijecer as leis, para armar a população, eu fico triste. Porque essa pessoa certamente ela tem um distanciamento enorme da realidade da população. Existem criminosos perversos? Existem. Existem bandidos cruéis? Existem. Mas existem vítimas do encarceramento. E isso não é utopia. Isso, infelizmente, é a regra. Nem todo mundo que está lá é bom, mas poderia ser se tivesse um mínimo de oportunidade que nós tivemos. E ter nível superior não garante, gente, emprego para ninguém. Ter nível superior não garante casa, não garante comida, não garante saúde para ninguém. Então nós temos que observar que o Brasil é um país desigual. E os desiguais, eles devem ser tratados, sim, de uma forma diferenciada, para que a gente alcance e nivele a igualdade. Então o direito penal, ele não é o direito do inimigo. Ele é nosso aliado, em prol da nossa segurança. Eu não acho nem um pouco bonito eu ter que gradear minha casa enquanto os bandidos estão soltos lá fora. Só que isso acontece porque o bandido sabe que ele é tratado pela sociedade como lixo. Então ele prefere ser o lixo que ele é, mas ele conseguiu o patrimônio da forma que ele aprendeu a conseguir. A sociedade não lhe dá alternativas também para conseguir um trabalho, para conseguir estudar, né? Então, assim, às vezes a pessoa quer realizar as coisas, ser um cidadão que ande corretamente, mas assim, não tem essa oportunidade. Ele já tem o preconceito posto, né? E sofre todos nós. Nós que estamos buscando, né,
fazer o nosso trabalho, nosso serviço na sociedade e sofremos também com esse tipo de omissão do Estado, vamos dizer assim, né? Porque o Estado é omisso. Né? Professor, vamos fechar aqui com uma pergunta. Tem aqui, na sua opinião, Edinaldo, na sua opinião, professor, como conscientizar as vítimas de violência que a culpa é do Estado, que lucra com o crime? Nem sempre a vítima tem que ter essa consciência, até porque ela está envolvida. Na verdade, essa pessoa ela tem que ser conscientizada antes mesmo de ser vítima. É o que a gente está dizendo, o problema é estrutural. Não adianta esperar o mal acontecer para depois tentar explicar. Nós temos que prevenir na raiz. Só que quando o mal acontecer, essa vítima ela tem que ser acolhida, ela tem que ser protegida, ela tem que se sentir amparada, coisa que o Estado também não faz. Vai ver esse programa de acolhimento para vítima de violência doméstica, é um horror, uma falácia aquilo. Então, assim, é muito bonito ter o discurso, né, mas não ter a prática. Então, a vítima de um crime, ela não vai se sentir responsável enquanto parte do Estado pelo fato dela ter sido vitimada nunca. É impossível a gente aconselhar a vítima para jogar a responsabilidade no Estado. Por quê? Porque a vítima faz parte de uma sociedade que não enxerga o bandido como parte do Estado. Enxerga o bandido como um ser alheio ao Estado. Essa vítima ela faz parte da população que é preconceituosa, que tem essa visão do direito penal do inimigo. Então, conscientizar essa vítima hoje, depois que ela é vítima do crime, é muito complicado, porque a vítima ela não quer justiça, ela quer vingança. Eu já fui vítima de crime. Eu já cheguei no meu carro, a porta estava quebrada, levaram meu celular e meu som. Eu queria pena de morte para os bandidos que fizeram isso. Eu queria que eles morressem. Eu falava, tomara que numa perseguição policial o carro deles capota e eles morram. Eu, enquanto vítima, eu fiquei com ódio naquela situação. Então, veja, a vítima, quando está envolvida naquela situação, ela não vai ter como ter essa consciência. Por mais que você queira. A não ser que seja uma pessoa muito evoluída. E nós temos pessoas que têm uma evolução para compreender isso, mas não é a regra. Então, nós temos que começar essa consciência nas escolas, embaixo, e com os pais dentro de casa. Fazer com que os pais tenham uma percepção e não passem para os filhos essa visão do preconceito, essa visão do estigma. Porque essa visão os filhos aprendem em casa. E na escola eles compartilham e crescem com isso. É igual o racismo. O racismo vem de onde, gente? O racismo não vem da criança. O racismo vem de alguém que plantou aquilo na cabeça daquela criança e ela vai reproduzir aquilo. Então tudo é de base. Tudo vem de baixo. Tudo vem da educação. Tudo vem da origem. Então a responsabilidade disso não é da vítima. É de quem a criou. É do familiar que esteve ao lado dela e a projetou na sociedade enquanto cidadã. Então ela não pode ser pesada. Infelizmente, essa é a realidade. Ou seja, nós vamos precisar de algumas gerações ainda para que a gente melhore como ser humano, né, e como cidadãos, para que a gente não tenha tanta gente presa, tanta gente desempregada, tanta gente tratada de forma preconceituosa, né? Eu acho que o marco importante, talvez no direito penal, seja a Revolução Francesa, onde você passa a ter os princípios, você passa a trabalhar com o que é mais elevado, vamos dizer assim, né? Que você vai norteando o ser humano dentro dos princípios, porque se não for com essa base de princípios, é muito difícil você querer, na punição, educar. Não existe isso. É só observar o governo que a gente tem hoje, gente. Em vez de ter um governo uníssono, democrático, né, em que a gente está unido, é uma desunião o tempo todo. Virou um palco de guerra. A política vira um palco de guerra. É um achando que o candidato é melhor que o outro, sendo que a decisão desse candidato vai impactar todo mundo. As pessoas, elas polarizaram algo que não deveria ser polarizado. Então, vejam, como é que a gente quer cobrar a consciência de alguém se a gente não tem essa consciência? Então, tem que começar dentro de casa. Tem que começar com seu filho pequeno. Não é esperar o seu filho agredir uma mulher lá na frente ou esperar aquela mulher ser agredida para tentar fazer com que ela tenha aquela consciência. Essa consciência tem que começar agora, enquanto criança. Não é você dizer, eu aceito, como é que é? Eu não tenho preconceito. Eu aceito o homossexual, eu respeito, mas eu não aceito. Aceitar o quê? O que a pessoa, exercendo a vida dela, vai influenciar na sua? É cada um no seu quadrado.
Ah, eu não sou racista, mas eu não quero que minha filha case com negro. Pelo amor de Deus, isso é nojento, isso é repulsivo. Então as mudanças têm que começar por cada um de nós. Nós somos hipócritas e isso tem que acabar. A gente tem que olhar para dentro, perceber que o erro parte da gente, não do outro. Se cada um começar a fazer a sua parte sem se preocupar com o outro, gente, a mudança vai ser enorme. Uma andorinha só não faz verão, mas se cada uma começar a fazer a sua parte, o verão vai ser maravilhoso, com certeza. Com certeza, eu sonho com esses verões aí bonitos, com as pessoas na praia, sem se preocupar que vão ser assaltadas, né? Sem ver tanta pobreza, né? Em ambientes tão lindos que a gente tem nesse Brasil afora. Professor, nós estamos chegando ao final aqui da live, queria te agradecer. Rapidinho acabou, né? Rapidinho passou. O negócio começou agora e já acabou. Mas acho que a gente pode voltar a conversar, sim. Eu acho que quanto mais a gente conversa, mais a gente vai deixando uma sementinha plantada e outras pessoas aí vão vendo essa nossa conversa e, quem sabe, refletindo, né, sobre as suas ações. Queria agradecer aqui a professora Ana Paula, que estava aqui acompanhando, a Vivi e outros colegas lá do curso de Direito, né, seus ex-alunos, que nos prestigiaram e que me deixam contente, porque é sempre um desafio para mim falar do direito penal e entender o direito penal. Né? Eu sou socióloga, mas eu sei o quanto esse desafio as pessoas que trabalham com direito penal também vivenciam, né? De respeitar as diferenças, trabalhar com equilíbrio, mas tendo foco à justiça, né? Buscando a justiça. Gente, eu agradeço a todos. Um beijo enorme no coração. É uma grande satisfação. Contem comigo. Precisando, a hora que for, só me chamar. Né? Aquele dia a gente teve aquele contratempo, mas hoje, até comprar o celular para participar dessa live, eu fui atrás para poder aí não ter nenhuma intercorrência. E ele... Tá vendo? É de mais professores assim que a gente precisa, gente. Mais seres humanos assim que a gente precisa. Eu não tenho como agradecer a oportunidade. O seu trabalho é magnífico. Continue com ele. Né? Eu, em breve, vou fazer uma indicação aí de umas pessoas aí para fazer uma live maravilhosa. É disso que a gente precisa. Vou adorar. Beijo, grandão no coração. Tchau, gente. Olha, estão me pedindo para deixar a live salva. Eu vou deixar, tá bom? Vai ficar lá no meu Instagram e eu vou compartilhar nas outras mídias também, tá? Gabriela, tchau, tchau. Você torceu que só por essa live, né, amiga? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até a próxima. Feliz Natal a todos. Amém.